Graças a Deus. Meus irmãos, que bom, estamos aqui. Hoje estou vendo aqui novos irmãos que já há meses não tinham oportunidade de vê-los, e o meu coração muito se alegra em vê-los nesta comunidade, neste lugar, neste espaço onde o Senhor nos concede a oportunidade de celebrá-lo em comunhão. Eu queria celebrar e cantar a Deus por essa oportunidade e trazer aqui, antes da ministração, 3 boas notícias. A primeira boa notícia é que as nossas criancinhas poderão voltar à congregação, a estarem conosco em celebração. Nesse primeiro momento elas estarão sentadas conosco aqui na nave do templo. Os papais estarão cuidando de que as criancinhas permaneçam nos seus lugares para que não fiquem se locomovendo. E aí as salinhas só serão abertas ou disponibilizadas posteriormente. Mas já é uma grande vitória, porque nós estaremos trazendo nossas criancinhas e estaremos com as nossas criancinhas cantando e celebrando a Deus, e assim as famílias poderão retornar. Isso é uma grande bênção, irmãos, tá? Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que nós poderemos ficar, enquanto famílias, nós poderemos ficar juntos. E aí nós vamos criar uma forma de organizar isso, mas agora fez mais sentido, né? Você passa o dia todo com a família em casa e aí você chega no ambiente e tem que ficar separado. Não tinha muito sentido, mas aí organizaram isso. A família pode sentar-se próxima, tá? Pode estar junto. Nós vamos encontrar uma forma, e aí eu vou consultar os universitários, né? Para a gente pensar juntos numa solução para que a gente não tenha essas faixas, as fichas, mas que a gente consiga manter esse distanciamento entre uma pessoa e outra, tá? E a terceira notícia é em relação ao nosso círculo de oração, que já voltou na segunda-feira, e nós queremos convidar e convocar os irmãos para estarem aqui, orando ao Senhor em mais esta reunião presencial. Então estamos com 3 reuniões presenciais, sendo a primeira delas na quinta noite, domingo noite e segunda-feira à noite. Não teremos mais o culto domingo manhã, tá? Tendo em vista que nós teremos agora o culto, retornamos com o culto de doutrina, não teremos mais o culto domingo manhã. Então, são notícias muito abençoadoras, e nós queremos que essas alviçareiras notícias só melhorem, e que em breve nós estejamos retornando sem nenhum tipo de restrição, porque, claro, teremos que manter todos os cuidados, todos os distanciamentos, quando daquele distanciamento de 1,5 metro permanece, apenas as famílias ficarão reunidas, tá? Mas o distanciamento permanece, todos os cuidados com utilização de máscaras, EPIs e todo o protocolo interno em relação à temperatura, tudo isso a gente vai continuar tendo todos os cuidados necessários. Amém, amados? Que bom, né? Celebremos o Senhor por isso. Eu queria convidar-lhes a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo 31, profeta messiânico Isaías, capítulo de número 40, o último versículo deste abençoado capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a arte de desacelerar. É o segundo sermão da nossa trilha Diálogos sobre a Felicidade. Essa é a nova série de sermões que estamos pensando aqui em Expedicionários, e queremos crer que durante essas exposições nós seremos por Deus muito abençoados. A arte de desacelerar neste mundo frenético é sem dúvida uma mensagem oportuna. Portanto, é imprescindível que estejamos atentos àquilo que o Espírito de Deus deseja nos comunicar. Isaías 40, 31, quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O pastor vai falar sobre a arte de desacelerar e ler um versículo sobre corridas, sobre voos. Parece-nos contraditório, mas é importante que nós tenhamos em mente que a base desse veículo está na capacidade de esperar. O texto está dizendo: primeiro aprenda a esperar, porque quem espera no Senhor, e aí é interessante, a gente primeiro aprende a esperar, e aí a posteriori ele diz assim: existe uma sequência. Você aprende a esperar,
depois você alça voos, depois você corre e você termina caminhando. Então observe que há um processo de desaceleração natural neste versículo. Você sobe com asas como águia para voar. Você corre e você não se cansa. E ao final você está caminhante, sem se fadigar, mas caminhando e desfrutando da jornada da vida. Portanto, o versículo está nos ensinando a arte de desacelerar. E a gente, claro, terá a capacidade de praticar a desaceleração se a gente aprender a esperar no Senhor. Porque estamos vivendo dias complexos, dias difíceis. Há umas 2 semanas eu estava lendo num artigo que nos Estados Unidos agora eles têm o drive-thru nos funerais. Então você chega numa funerária e aí você contrata a funerária e aí eles têm um espaço onde eles deixam o corpo da pessoa que faleceu. E aí, tendo em vista que estamos muito apressados e a gente não pode deixar de conceder um tempo para aquela pessoa, você para no carro e aí você olha numa vitrine, numa vidraça, o corpo daquela pessoa, e você caminha um pouco mais, como se você estivesse no McDonald's da vida, no Habib's da vida. Você caminha um pouco mais, aí você pega uma pasta e você assina o seu nome dizendo que você dedicou alguns segundos porque você está apressado demais para descer do carro. Apressado demais para descer do carro. E aí esse mundo vai criando soluções para que nós tenhamos mais tempo, desde a invenção das máquinas brancas, né? Os eletrodomésticos vão nos concedendo mais tempo, e aí ao invés de a gente aproveitar bem esse tempo para fazer aquilo que dá sentido, a gente começa a encher o nosso tempo de uma multidão de outras coisas. E a gente vai correndo. E aí você pode olhar e dizer assim: conheço gente assim mesmo. Mas na prática todos nós temos um pouco de pressa. Todos nós somos afetados por este mal, irmãos, de alguma forma. A não ser que você... Eu vou colocar um teste aqui que eu li de um livro chamado Devagar. É um livro de Cal Honoré. Se os irmãos quiserem aprofundar depois o conhecimento sobre esse tema, leiam esse livro. O nome do livro é Devagar, Cal Honoré. Cal Honoré, ele sabe falar e ele tem propriedade para falar muito bem, porque ele é um homem muito apressado. No dia que ele foi divulgar, foi editar, e concluíram a edição do livro, e ele foi divulgar o livro no evento, ele levou uma multa por velocidade, né? Então, ele tem propriedade para falar sobre o devagar. E o Cal Honoré, ele vai dizer que nós temos como testar se a gente está apressado demais. E ele diz que o teste é o elevador. Ele disse que não acontece com os irmãos, não, é só comigo. Você clica no elevador, aí o elevador passa 15 segundos. Aí começa aquela sensação assim de que você está perdendo tempo, de que o negócio está demorando demais. Aí você já começa a se estressar. Você já começa a dizer: o que é que está acontecendo? Aí você fica de um lado para o outro, aí você não consegue ficar parado esperando aquele negócio vir. Você tem que apertar todos os botões 5 vezes, aí você aperta o outro. Aí você, isso é só comigo, os irmãos não fazem isso. Aí aperta o segundo botão, o terceiro. Aí quando você entra, o que é que você faz? Você aperta no botão de fechar a porta 3 vezes. Aí vem aquela pessoa assim chegando, aí coloca a mão, e quando coloca, você gentilmente diz: pode entrar, né? Aquela visita indesejada chega, porque a sua vontade era de subir logo para recuperar o tempo perdido. E o Cal Honoré diz que os elevadores são sem dúvida um aferidor importante para a gente estar apressado. E é verdade, irmãos. A gente sempre está apressado demais e com a sensação de que estamos devendo alguma coisa, de que a gente está perdendo tempo. Então a ideia de que eu não tenho tempo, eu preciso fazer logo, é uma ideia que afeta-nos. E até o ciclo da vida está afetado no processo. Eu li há alguns dias que há 50 anos atrás, um porco, só para os irmãos terem ideia, um porco, ele levava 5 anos para chegar a 65 quilos. Hoje, em 6 meses, ele chega a 110 quilos. E quando o porco é abatido, ele ainda não trocou os dentes de leite. Os irmãos sabiam disso? Então a gente está comendo aquela carnezinha macia, com a sensação de que está comendo uma carne, né? Na verdade é a carne de um porco bebê ainda, viu? Ele nem trocou o dente de leite. Todo ciclo está sendo apressado para atender a nossa vida feroz e veloz.
E aí você precisa instigar as verduras a reproduzirem em massa para poder dar conta da nossa velocidade. E a gente vai construindo uma sociedade profundamente enferma, que não para, que não caminha, que não aprecia mais a jornada. Lá no passado, há 10, 15 anos atrás, às 5 horas da tarde ou 6 horas, é claro que eu vou trazer essa figura, mas essa figura é apenas para comunicar, ela não tem nenhum cientificismo, né? O sol descansava. A gente sabe que o sol não descansa, mas o sol descansava e dava espaço para a lua, porque ele já havia trabalhado o dia todo. E aí quando o sol descansava, o que os nossos avós faziam? Hora de descansar também. E aí os nossos avós também paravam para descansar. E aí a gente cria a luz elétrica, e aí a gente não cria apenas a luz elétrica, mas a gente se conecta, né, numa rede mundial, e aí a gente começa a encontrar coisa para fazer durante a noite, e aí as nossas sinapses ficam conectadas e a gente não consegue dormir, porque a gente continua ligado, linkado. E aí nós temos noites de sono terríveis, a gente sequer atinge o sono profundo, e quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com a sensação de que está devendo um pouco ao nosso corpo. Isso é terrível num dia, é difícil numa semana, mas isso pode ser irreversível em 20 anos, em 30 anos. E a gente acaba, adoecendo. Por quê? Porque estamos apressados demais, querendo que a coisa aconteça muito rapidamente. Nas empresas nós temos hoje as pessoas que são consideradas as pessoas que conseguem realizar multitarefas. É a pessoa que passa um e-mail, aprova um orçamento, consegue gerar uma planilha, fazer um BI, verificar uma análise e se reunir. Ele consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Cauã Honoré diz que o nosso cérebro definitivamente não está preparado para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele tem dificuldades para fazer muitas atividades ao mesmo tempo. O que acontece é que, quando você escolhe fazer 5 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer uma bem feita. Você vai fazer 5 coisas pela metade, você vai deixar a desejar no processo. Por quê? Porque nós dificilmente estamos inteiros naquilo que estamos fazendo. Então, se você vai escrever um poema, procure fazê-lo no silêncio, no recôndito. Encontre-se consigo mesmo para que você possa então realizar a obra que você deseja realizar no seu coração. Se você deseja escrever uma música, ou pensar sobre uma música, ou ler um bom livro, ou estar a sós para criar, o ato criativo ele se estabelece quando nós nos encontramos. Quando temos a capacidade de se encontrar e se encontrando realizar. E aí é o conselho que o Cauã Honoré vai nos trazer, e eu trouxe apenas essas informações introdutórias para que a gente comece a pensar aqui sobre o sermão, tá bom? Então, eu queria falar sobre esses 3 atos: o ato de voar, o ato de correr e o ato de caminhar. E quando se trata do ato de voar, quando falamos de voos de águia, nós estamos falando de ampla velocidade. Então eu queria, pensando sobre o voar, eu queria conversar com vocês sobre a tirania da urgência. A tirania de você sempre estar com essa sensação de que está atrasado, a consciência de que você precisa sempre fazer mais e sempre realizar múltiplas atividades em um único espaço de tempo. Nós precisamos ter em mente que Deus nos fez com capacidade cognitiva para realizar, sim, algumas simples funções e atividades. Você pode estar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, e aí nós estamos falando de atividades simples. Mas o problema é que às vezes nós queremos buscar a Deus, eu estou falando de algo essencial, nós queremos honrar os nossos filhos com uma presença, e nós queremos um entretenimento ao mesmo tempo. Às vezes nós queremos que o nosso filho, ou nossa filha, se sinta percebido ou percebida, quando nós estamos apenas sentados próximos, mas eles sabem que nós estamos distantes deles. Se tem alguém que conhece conexão muito bem, este alguém são as crianças.
E se as crianças perceberem que nós estamos dividindo a nossa atenção com qualquer outra coisa, senão com elas, elas vão nos cobrar isso. Nós precisamos ter em mente que Deus nos chamou para sermos completos, inteiros. E às vezes nós estamos dividindo a nossa vida com muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso há um conselho de Deus para as nossas vidas hoje: vamos aprender a desacelerar. E aí o primeiro conselho é o seguinte: aprenda a separar o urgente do importante. O maior perigo da vida é você deixar as coisas urgentes tumultuarem as coisas importantes. Nós precisamos ter em mente aquilo que é urgente e aquilo que é imprescindível, porque em nome da urgência eu sacrifico o importante. Em nome do urgente eu não consigo dizer com gentileza e delicadeza: espere um pouco mais, minha esposa, espere um pouco mais, meu filho, minha filha. Ou a esposa diz ao esposo. Em nome da urgência eu sou ríspido, eu sou áspero. E aí eu sacrifico às vezes o meu dia inteiro. No despertar da manhã, você trata com rispidez um familiar, a pessoa que convive com você, por causa de urgências. E aí a gente vai sacrificando aquilo que é importante. A gente não tem noção de que o nosso dia é um dia marcado por sombras, mas é porque nós estamos colocando no altar da vida a urgência antes da importância. Nós precisamos definir aquilo que é essencial na vida, e a gente precisa entender o que é prioridade nas nossas vidas. Se existe uma coisa que cada cristão precisa refletir, é sobre aquilo que é prioritário em suas escolhas. Todos nós temos um campo de escolha. Estamos aqui porque escolhemos estar. E é possível estar aqui e não estar. É possível estar aqui apenas de corpo presente. É possível estar aqui apenas para cumprir uma agenda. Mas a grande pergunta que o Espírito de Deus nos faz nesta noite é: se estamos aqui por inteiro, se o nosso propósito em estar aqui nesta noite é receber dele a vida necessária e compreender que esta voz é uma voz que deseja nos melhorar, nos lapidar, trabalhar em nós para que nós sejamos melhores quando a gente sair daquela porta. Nós precisamos começar a refletir sobre a ação de Deus quando nós entramos nesta comunidade, quando nós começamos a ouvir a sua eterna voz, a sua eterna orientação. Porque às vezes nós compreendemos que a voz de Deus é uma voz de prioridade, mas a voz de Deus não é prioridade apenas quando a gente desliga o celular para dar atenção à mensagem. A voz de Deus é prioridade quando a gente se desconecta do supérfluo lá fora para dar atenção à esposa, ao filho, ao pai, à mãe, aos amigos, para cuidar das coisas que têm valor na vida. E aí a gente prioriza a palavra de Deus não apenas quando silencia e reverentemente, atentamente escuta a sua voz. A gente prioriza a palavra de Deus quando aquilo que é ouvido neste lugar, quando aquilo que é assimilado neste lugar se transforma em decisões lá fora. Aí faz sentido estar aqui. C.S. Lewis disse uma coisa interessante. C.S. Lewis disse assim: valorize as coisas secundárias em primeiro lugar, e você vai perder as coisas prioritárias e as coisas secundárias. Valorize as coisas primeiras e você vai ganhar aquilo que é prioridade e aquilo que é secundário. Pensai nas coisas que são de cima, prioridade. Pastor, o que são as coisas de cima? A gente tem que estar pensando direto nos anjos. Será que pensar nas coisas que são de cima é a gente pensar apenas na cidade celeste, no céu por vir? Não, irmãos, pensar nas coisas que são de cima é pensar nas coisas eternas. O que Jesus está dizendo é que o carro que você dirige, que você cuida muito bem, pode fazê-lo, ele é daqui. O que Jesus está ensinando é que a casa que você habita é uma casa que você demorou para construir, mas ela vai ficar aqui.
O que Jesus está dizendo é que a marca da roupa que está vestindo você, ela não define quem você é, mas as pessoas que ladiam a sua mesa e que estão ao seu lado neste momento, essas pessoas são eternas, elas são de cima, e nós temos que cuidar das coisas que são de cima, porque às vezes nós cuidamos das coisas em detrimento das pessoas, às vezes nós priorizamos as coisas e o ter, e desprezamos as pessoas. Por isso, há esse conselho de Deus para as nossas vidas nesta noite. Eu vou falar aqui na íntegra a frase de Lewis: põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e você vai perder ambas. Qual é o propósito de Deus? É que nós saibamos o que é prioridade, é que nós saibamos onde nós queremos ir e com quem nós queremos ir. Qual é o propósito de Deus? Não é que a gente consiga alcançar uma velocidade tal que a gente não pare mais para nenhum tipo de dificuldades ou de problemas, mas que a gente consiga prorromper todas as dificuldades e tribulações. Não. O propósito de Deus é que a gente aprenda a caminhar nos dias difíceis, caminhar nos dias alegres, caminhar, e caminhando a gente vai valorizando a presença, valorizando o espaço, a estética, a natureza. Caminhar. Desacelerar é uma arte imprescindível a todos nós. Agora eu só consigo desacelerar se eu sei aonde quero chegar. Se eu não sei para onde ir, eu preciso correr para todos os lados. E você sabe por que tem tanta gente que corre muito e não chega a lugar nenhum? Porque ainda não descobriu para onde vai. Porque é como um navegador que não sabe para onde vai. Eu me lembro de um filósofo que muito admiro quando ele disse assim: nenhum vento é oportuno para o navegador que não sabe para onde quer ir. Então você pode ter a melhor embarcação, as velas podem estar intactas, mas se você não sabe para onde vai, não tem vento bom. Todo vento vai ser contrário. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso estabelecer um propósito na minha vida. Eu preciso estabelecer uma projeção, uma prospecção de onde eu quero chegar. Porque senão eu vou correr para muitos lugares e não vou chegar a lugar nenhum. Por isso que a Escritura nos orienta a mirar numa pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E a Escritura nos orienta a nos lançar em direção a esta pessoa. E aí você vai dando alguns passos em direção a esta pessoa. E quanto mais próximo você vai ficando desta pessoa, mais dela você vai recebendo, a ponto de, estando ao lado dela, as pessoas confundirem você com esta pessoa. Essa é a jornada cristã. Uma caminhada em busca de ser semelhante a Cristo. Agora, quando nossa intenção é copiar a pessoa que admiramos, quando a nossa intenção é conseguir alcançar o status da pessoa que admiramos, a gente se perde. A gente corre, e é uma corrida sem sentido. O propósito, irmãos, não é que a gente alcance a velocidade das lesmas e dos caracóis. O propósito é que a gente acelere quando for preciso acelerar, mas a gente aprenda a tirar o pé do acelerador e saber que existem momentos que a gente precisa desacelerar, porque ninguém suporta. Eu passei por uma experiência nesse período pandêmico. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Dentre as muitas lições que meu pai me deixou, sem dúvida a maior delas foi: trabalhe, meu filho.
Muito cedo a gente começou a acordar de madrugada para ajudar o meu pai e a minha mãe. Haviam duas mulheres que cuidavam, meu pai tinha frigorífico, e haviam duas mulheres que cuidavam do frigorífico, abatendo os frangos de manhã, que eram as dezenas. E aí depois que a gente foi ganhando corpo, com 8, 9 anos de idade, nós assumimos a missão dessas mulheres, e a gente começou a acordar muito cedo e trabalhar muito. E o meu pai sempre foi um homem muito esforçado. Eu lembro-me, isso está gravado na minha memória, que meu pai tinha uma moto, e era uma moto, uma 150 cilindradas, muito velhinha, e ele se atirava da cidade de Barreira, 90 quilômetros aqui de Fortaleza, e ele vinha até o mercado, e chegando aqui ele comprava peixes, ele colocava uma tábua, e aí ele colocava 250 quilos de peixe na garupa da moto. Aí ele sentava sobre os sacos da cavala, da serra, da guaiúba, do pargo, e aí ele sentava sobre o saco de 60 quilos e ele andava 90 quilômetros sentado em cima do peixe, para poder, chegando lá, negociar esses peixes congelados nas caixas, nos sacos. Com essa moto totalmente, eu lembro que ele parava a moto, o pneu da frente subia. Ele tinha que pilotar a moto com o peso da moto, colocando o peso na frente, porque era muito pesado. Não era fácil. E ele continua assim até agora, trabalhando dia após dia, domingo a domingo, e trabalhando. Aí agora na pandemia teve que fechar, trabalhando em um negócio próprio, teve que fechar o negócio. E aí a última vez que eu liguei para ele, que foi na semana passada, eu vim da fábrica até em casa conversando com ele, teve uma fala dele que me chamou a atenção. Ele disse assim: meu filho, eu descobri uma coisa nessa pandemia: parar não mata ninguém. Parar para passar 2 dias numa praia, nem pensar, porque senão quando você fizer isso, o cliente não vai querer mais se ele chegar no lugar e estiver fechado. Então, e aí ele disse: quer saber de uma coisa? Quando voltar eu vou abrir, mas vou tirar os meus 2 diazinhos por semana e vou fazer umas viagens. Aí eu digo: olha aí, a pandemia funcionando. E aí o meu pai aprendendo que parar é necessário, depois de 70 anos de idade. Depois de 70 anos correndo. Por quê, irmãos? Porque a gente se acostuma com a pressa, a gente se adapta à pressa, a gente até fica angustiado quando a gente para um pouco, porque nós estamos adaptados à pressa. Entra de férias e tem que sair correndo dia após dia. Por quê? Porque a gente já está adaptado a esse sistema de sempre estar produzindo. Essa pandemia afetou muitas pessoas, e muitas pessoas entraram em processo de angústia, de batalha consigo mesma. Por quê? Porque tiveram que parar. E aí quando você tem que obrigatoriamente parar para um encontro consigo mesmo, e você não tem como fugir desta realidade, você enfrenta muitos danos e muitos problemas. Por isso, hoje à noite, eu queria trazer para vocês esse conselho. Vamos caminhar de forma mais leve. Tem gente que é leve, né? Tem gente que você conversa com a pessoa, o mundo pode estar em um caos, e quando você chega perto da pessoa, a pessoa vai dar certo, é assim mesmo. Meu irmão trabalhava numa empresa, e o meu irmão, eu lembro-me dessa história de jovem ainda. Nós trabalhávamos na mesma empresa, e o meu irmão conta que ele rodava como motorista, ele trabalhava como motorista nessa linha, numa rota para o interior. E esse motorista, ele era muito paciente, e ele era tão paciente que a paciência interior dele era transmitida para o trabalho. Então, enquanto todos os motoristas ultrapassavam a velocidade aos seus 80, 90 e 100 quilômetros para chegar em Morada Nova, ele ia gentil e lentamente nos seus 60 quilômetros. E aí quando oscilava era 70, e aí logo ele voltava, e entre 60 e 70 ele ia. Os passageiros então iam tendo muitos problemas com esse motorista. E eu lembro-me de uma experiência que ele contou, que eu achei muito interessante. O motorista muito silencioso e dirigindo, e uma mulher começou na metade da viagem já a dizer: esse motorista é lerdo demais, esse motorista deveria dirigir uma tartaruga. Esse motorista começou a falar para que todo mundo ouvisse.
E o meu irmão vinha na cabina com ele. E aí quando chegou lá em Morada Nova, que ela foi descer, ela disse: eu nunca vi um motorista tão lento. Aí ele olhou para ela assim, calmamente. Aí disse: você não tinha pressa não. Aí ela disse: como é que você vem me dizer que eu não tinha pressa? Quem é você? Você não conhece a minha vida? Ele disse: se você tivesse pressa, você tinha vindo ontem. Então eu achei aquela fala assim, uma fala profunda, né? Se você tivesse pressa, você tinha vindo ontem. Ontem tinha uma linha nesse mesmo horário e você poderia ter usufruído disso. Então existem pessoas que vivem para nos tirar do sério, mas existem pessoas que vivem para nos reequilibrar. E aí, olhando para essas pessoas, a gente certamente vai tomar decisões mais acertadas. Segundo ponto, eu queria conversar com vocês sobre o correr. Nós já falamos sobre o voar, sobre a tirania da urgência, e agora eu queria falar sobre o ato de correr. E aí esse ato de correr é esse homem moderno ou pós-moderno que está sempre correndo. Ele, em busca de sobreviver, ele vive numa fuga extraordinária. Ele está sempre fugindo de alguma coisa. Em busca do saber, ele foge da ignorância. E aí ele persegue o saber porque está fugindo da ignorância. Em busca da irrelevância, em busca do ter, aliás, ele foge da irrelevância. Ele deseja ter para que ele não seja irrelevante, porque ele entende que não ter as coisas é ser irrelevante. Então ele vive perseguindo o ter. Para fugir do vazio, ele busca sensações, ele procura experiências, sempre uma nova, sempre numa proporção mais elevada. Mas são as novas experiências que ditarão se ele é uma pessoa que se encontrou ou não, porque ele sente um vazio existencial, e esse vazio é extremo, é como uma lacuna que está lá no recôndito da alma, e aí ele precisa sentir novas experiências. Você encontra isso inclusive no contexto de igreja, gente que vem para a igreja e ele quer ter sensações. Hoje eu fui para o culto e assim eu não senti nada, assim, eu não chorei, eu não senti. Isso é a descrição clara de que nós estamos vazios existencialmente. É óbvio, irmãos, que vindo ao culto a gente tem sensações boas, agradáveis. É óbvio que na presença de Deus, em dados momentos o Senhor nos invade com a sua graça, e a gente derrama-se diante dele, as lágrimas correm no rosto, e a gente tem o nosso coração aquecido por sua boa presença. Mas o propósito de estar aqui nesta noite não é para sentir sensações. O propósito de estar aqui nesta noite é para conhecer a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: sentireis a verdade e ela vos libertará. Não, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o ato de conhecer, é o ato de saber que nos trará liberdade. É interessante isso, né? Porque lá no princípio foi a árvore do saber, do conhecimento do bem e do mal que gerou morte. Aí Jesus restaura isso, e aí ele declara: o conhecimento do bem e do mal gerou morte, mas é conhecendo a verdade que vocês terão vida e vida com abundância. É conhecendo a verdade de Deus que nós teremos paz abundante e graça de Deus para viver. Amém, queridos? E aí tem uma pergunta que foi feita por um autor e eu gostaria de replicar para os irmãos. Às vezes nós estamos correndo numa estrada sem acostamentos. A gente só quer saber de correr e a gente só quer que a velocidade seja cada vez maior e que a gente continue nesse processo de aceleração, e a gente não pensa em parar um pouco. E aí esse autor fez uma pergunta: se nós tivéssemos 1 hora a mais por dia, todo mundo aqui tem 24 horas, sim ou não? Todo mundo aqui tem 24 horas em um dia. A gente não muda isso. Jesus já disse que nem adianta a gente se preocupar, porque a gente não aumenta nem um côvado. Adianta. E se nós tivéssemos 1 hora a mais, o que nós faríamos? Não responda, apenas reflita, apenas medite, apenas pense. Dificilmente, se você tivesse 1 hora a mais por dia, sendo sincero consigo mesmo, você gastaria fazendo as mesmas coisas que você faz.
Se você for sincera e sincero consigo mesmo nesta noite, você escolheria esta hora para fazer algo diferente, para ser algo diferente. E a grande questão é que todos nós passamos muito mais do que 1 hora por dia desconectados. Muito mais do que 1 hora por dia gastando o nosso tempo com supérfluo e não com o essencial. Valorizando o secundário e não o prioritário. Por isso hoje, nesta noite, o nosso Deus nos acolhe em graça e nos convida a refletir sobre esta profunda verdade que é uma verdade eterna. E se nós tivéssemos mais tempo, porque a gente deixa de fazer muita coisa porque não tem tempo. E se tivéssemos tempo, o que faríamos? Ou quanto tempo demoraria essa nossa nova atividade? Quanto tempo demoraria isso que nos traz tanto prazer? Porque certamente todos nós pensaríamos em fazer algo que nos traz completude, sentido, prazer. E aí é preciso, irmãos, que nós tenhamos isso em mente nesta noite. A vida não pode ser feita só de trabalho. A vida não pode ser feita só de dor. A vida não pode ser feita só de escuridade. A vida não pode ser feita só de temores. A vida não pode ser feita só de depressão. A vida não pode ser feita só de angústia. A vida não pode ser feita só de sombras. Porque viver é convidar o Cristo para habitar na nossa existência. E quando Ele está presente, tudo aquilo que era velho se faz novo. E em novidade de vida, a gente existe. Nós existimos em novidade de vida. Nós existimos para a glória, louvor e honra do nosso Deus. É para isso que nós existimos. E aí eu queria convidar-lhes ao último momento, porque nós já pensamos sobre o ato de voar, essa tirania da urgência, já refletimos sobre o ato de correr, essa fuga de si mesmo. A gente vai correndo com medo de se encontrar consigo mesmo e a gente preenche a nossa vida de coisas. E aí, o último conselho, sem dúvida, é o conselho desta noite. Sem dúvida é o fundamental conselho desta noite, é que nós devemos desfrutar da experiência, é o caminhar, é o valorizar cada passo, porque entre o hoje e o dia da sua morte, o dia da minha morte, nós teremos que tomar algumas decisões. E acreditem os irmãos e as irmãs, nós teremos que priorizar algumas coisas. E por mais que a gente pense que nós ainda temos muito tempo à frente, a vida passa rápido. A vida passa ligeiro, ela é como um conto ligeiro. A Escritura diz que a vida é como uma história contada que logo se esvai. É como ondas no mar que se quebram e passam. É como nuvem. É como fumaça. É líquido. Se esvai rapidamente. O que nós faremos? São bem poucas as oportunidades de escolha. O que nós escolheremos? São bem poucas as pessoas que realmente farão parte da nossa história. Quem nós escolheremos para fazer parte da nossa história? São bem poucas as pessoas que nos aceitarão com os nossos defeitos. Quem nós convidaremos a fazer parte da nossa existência? Se a gente corre, as pessoas passam e a gente não percebe. Se a gente caminha, a gente aprende na jornada. Quando Jesus ressuscita, 2 discípulos estão caminhando e Jesus vai caminhar com eles. Porque é na caminhada que a gente aprende, é na jornada que a gente cresce. Por isso que o povo de Israel precisou passar 40 anos caminhando, porque o nosso Deus é o Deus da jornada, é o Deus da caminhada, não é o Deus dos saltos, dos voos, das coisas breves, mas é o Deus que precisa realizar uma obra em nós, e a obra que Deus tem para realizar em nós
é mais importante do que a obra que Ele tem para realizar através de nós. Billy Graham diz que Deus passa 18 anos para fazer um homem. E a vida toda para fazer um discípulo. Houve um tempo em que a gente dizia assim: eu cheguei numa determinada etapa da minha vida que, ponto, me formei. Você lembra disso, né? Há 10 anos atrás, me formei, terminei minha graduação, me formei, ponto, vírgula, porque ninguém está formado. Você pode ter graduação, especialização, mestrado, doutorado, PhD. Você pode ter a mente de Einstein, a capacidade de Isaac Newton, a elucubração de Thomas Alva Edison. Você pode ter a capacidade, a perspicácia de Marie Curie. Você pode ser especialista em tudo. Você tem que continuar aprendendo. Você tem que continuar crescendo todos os dias. Nós temos que continuar aprendendo todos os dias, porque viver é retirar arestas, é olhar para o novo todos os dias, porque nós estamos diante de um ineditismo diário. Isso é um conceito interessante. Presente nunca está, tudo é inédito. Você diz assim: não, pastor, eu estou aqui. Tá, não, porque quando você terminou de dizer a frase, você já é outra pessoa. Você agora é uma pessoa com uma frase a mais. Nós nunca estivemos nesse exato momento onde nós estamos, e nós nunca mais estaremos nesse lugar. Não há nada inédito, tudo é novo. E se tudo é novo, um segundo é o tempo que Deus precisa para realizar tudo que é necessário para transformar a minha vida e a minha história, porque nós adoramos o Deus do novo. Portanto, há uma palavra profética de esperança a alguns corações nesta noite. Se você veio para cá com o coração pesado, entendendo que você está vivendo o mesmismo e que as coisas novas não acontecem, saiba que você é agora diferente do momento que você entrou, e o nosso Deus é o único imutável. E Ele pode, utilizando-se de um segundo, mudar a trajetória da sua alma e trazer paz e contentamento ao seu coração, restauração à sua casa e vida nova ao seu casamento. Deus pode fazer isso, porque só Ele é imutável, só Ele não é afetado pelas variações de tempo e de espaço, mas nós somos. Amém, irmãos? Nós somos. O Deus que criou a velocidade da luz não precisa, irmãos, de muito tempo para criar. Só para os irmãos terem ideia, a velocidade da luz é mais ou menos assim: você pisca o olho, a luz deu 7 voltas e meia na Terra. Pronto. Quem foi que fez isso? O meu e o teu Jesus. Ele disse: haja, e a luz passou a existir numa velocidade de mais de 300 bilhões de quilômetros. Bendito seja o nome de Jesus, porque Ele pode ordenar a luz em meio às trevas, e ela, obedecendo a sua voz, pode dissipar todo espaço de dor na minha vida e na sua história, em um pequeno espaço de tempo. Bendito seja o nome do Cristo de Deus nesta hora, e adorado seja Ele para sempre. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E aí eu queria trazer 3 conselhos finais. Primeiro conselho: aprenda a dizer não. Newton Bonder, filósofo judeu, aliás, rabino, ele não é judeu, ele diz que é a pausa que dá sentido à caminhada. Que a gente não para. Por que a gente não para? Porque a gente quer sempre atender a todo mundo. Aí ele diz assim: um exercício interessante para a vida é: aprenda a dizer não. Não é fácil, mas é necessário.
Então maturidade não é aquela pessoa que está sempre conectada. Aquela irmã é muito importante, eu não vou nem chegar perto dela não, porque ela está sempre muito ocupada, e aí ela está sempre com muitas atividades, eu não vou nem Essa pessoa é uma pessoa extraordinária, e aí reconhecidamente, aquele irmão é aquele irmão que está sempre ativo, sempre preocupado, sempre requisitado, sempre solicitado. Ler do engano. Aprende a viver quem aprende a priorizar as coisas. O interessante, irmãos, não é você ter muitas coisas para fazer e dar conta disso. O interessante é você ter um autoconhecimento de si mesmo e saber que está cansado e assumir apenas responsabilidades que cabem na sua agenda, sabendo que há uma agenda para Deus e esta precisa ser valorizada. Isso nos faz vivos, porque nós estamos conectados com aquilo que nos dá sentido, mas estamos também conectados com aquilo que nos dá vida. O trabalho pode te dar sentido, mas o que te dá vida é a presença do Cristo de Deus na minha e na sua história. O ato de criar pode nos dar sentido, mas o que nos dá vida é a presença bendita de Deus. Então, aprenda a dizer não, é o primeiro conselho. Segundo conselho, recarregue a bateria. Pastor, o senhor está dizendo que somos máquinas? Se você tiver noção do quanto nós precisamos, como máquinas, recarregar as baterias. É tanto que o Freud trabalha a perspectiva de máquina psíquica, né? E na biologia você vai ver o corpo estrutural sendo pensado a partir de mecanismos, porque são mecanismos bem ordenados. Foi assim que Deus nos fez. A gente precisa recarregar a bateria. E um conselho é: procure recarregar as suas baterias existenciais com algo que você não vai perder. Pastor, eu recarrego minha bateria quando eu chego em casa, que eu sento no chão e aí meu filho vem brincar comigo. Cuidado. Tem muita gente que só recarrega a bateria com os filhos, aí quando os filhos casam fica a frustração. Tem muita gente que só sabe recarregar a bateria com os filhos, ele não pode crescer. Quando os filhos crescem, a pessoa se sente só. Então nós temos que encontrar aquele lugar onde você busque uma prática que traga alegria ao seu coração e leveza à sua vida. Amém, irmãos? Terceiro e último conselho: espere no Senhor. Lembre-se que voar é bom, correr é necessário algumas vezes, caminhar é essencial, mas a gente só voa, corre ou caminha se a gente esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor voarão, os que esperam no Senhor correrão, os que esperam no Senhor caminharão. É por isso que o salmista no Salmo 71, versículo 14, ele diz: mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais. É por isso que Jeremias escreve em Lamentações 3:24: a minha porção é o Senhor. Quem diz isso é a minha alma, portanto eu esperarei nele. É por isso que Miqueias, o profeta menor, capítulo 7, versículo 7, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, porque eu sei que o meu Deus me ouvirá. É por isso que Jó, no capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, eu vou desacelerar e vou saber que é ele quem cuida da minha vida em todas as ausências e em todas as dores. Eu continuarei esperando no meu Deus. Esta é a voz de Jó que ecoa aos nossos corações nesta noite, e que sejamos capazes de ouvir muito bem essa voz. Amém, queridos? Essa era a palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero crer que o Espírito de Deus nesta noite nos comunicou verdades
que farão sentido quando a gente sair daqui. Mas, queridos, vamos nos colocar de pé, concluir este culto de louvor e adoração. Nós temos grande número de irmãos que estão aqui. Meu coração se enche de alegria em preparar uma mensagem para trazer aos vossos corações hoje. Próxima quinta aqui estaremos novamente nessa jornada, crendo que o Espírito de Deus estará nos conduzindo a cada dia. Alegria poder ver as famílias aqui, já algumas famílias completas reunidas, e eu convido a todos para estarem se inscrevendo lá no link. Nós vamos ter que manter o link no domingo à noite ainda, mas se inscrevam, porque nós vamos estar aumentando o número de irmãos, em aproximadamente 50 irmãos. Nós teremos possibilidade de comportar mais irmãos na congregação, por consequência do espaço, tá? Então, os irmãos, por favor, se inscrevam e estejamos aqui logo mais à noite. Em relação à escola bíblica dominical, até agora permanecerá ainda no sábado tarde. No sábado nós vamos estar reunidos com os líderes, professores, por meio da plataforma, e a gente decide se estaremos retornando ou quando estaremos retornando para o domingo manhã. Tá bom, queridos? Oremos ao nosso Deus, e nesta oração eu espero que você apresente aquilo que você tem feito com muita pressa e que você precisa parar e fazê-lo de forma mais detalhada, mais delicada, porque às vezes nós estamos tratando nossos relacionamentos com muita pressa, nosso casamento com muita pressa, e a gente precisa desacelerar e dar maior atenção a isso. Oremos ao Pai em nome de Jesus. Pai bendito, nós estamos na Tua presença e queremos que o Senhor nos ensine a esperar nesta noite, porque a Tua voz é clara a nós. Às vezes nós estamos preocupados em continuar voando, correndo, e não valorizamos a caminhada. Mas hoje o Senhor nos trouxe esse direcionamento e rogamos-te que o Senhor nos inspire a compreender em quais áreas da vida nós precisamos desacelerar, para que então possamos com qualidade viver. Porque o Senhor nos chamou para viver vidas abundantes e não vidas aprisionadas àquilo que é ditado pelo mercado. Rogamos-te por liberdade de todos os aprisionamentos definidos por esta sociedade que muitas vezes nos adoece, e que possamos esperar em Ti, repousar em Ti, porque Tu és o nosso sustento diário. Em Ti nós confiaremos toda a nossa história. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos os irmãos, e quem tem fé diga amém. Deus abençoe-os em nome de Jesus.